Cara, como que você avalia o futuro, o presente, na real, da narração hoje? Porque eu tenho um grande amigo que faz programa com a gente aqui, segundo o Murilo, que é narrador também e tal. Inclusive tá em busca de uma oportunidade. Muito bom. A gente sempre discute, pô, é difícil entrar e não sei o que e tal. E hoje, com essa ampliação de vários players, você acredita que hoje é um pouco mais acessível de entrar ou não? Tem mais oportunidades ou não? Não, mais oportunidades sem dúvida. Assim, eu sou super a favor da ampliação, do streaming, do digital. Se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje. Porque foram essas casas que me abriram porta, né? Algum tempo atrás, se você quisesse assistir jogo, ou era na Record, ou era na Globo. Ou era na Band, ou era na Globo. Né? Ou pelo rádio e tal, etc. Então era mais enxuto. O funil ele era mais estreito, né? Hoje, com mais players no mercado, mais oportunidades estão aparecendo e muito mais gente ganhando novos empregos. E aí quando eu falo, não é nem só de narrador e comentarista. Então assim, tem narrador, tem comentarista, tem o coordenador, tem o operador, tem o editor. Então tipo assim, tem muita gente que trabalha num jogo só que você está assistindo na sua casa e essa galera acaba ganhando mais emprego porque tem mais oportunidade. Eu sou super a favor e respondendo sua pergunta mais direta, como é que tá o cenário hoje, né? Eu acho que a gente é abençoado com a quantidade de gente boa que tem narrando aí. Tem muita gente, assim, de primeiríssima qualidade. Primeiríssima qualidade. E a tendência é melhorar. Porque quanto mais lugares transmitindo, mais gente transmitindo, hoje você consegue assistir o mesmo jogo, sei lá, com 3, 4 narrações diferentes. Então você tem ali a opção de escolher. Antigamente não, era aquilo ou era aquilo, né? Então, sobre ser mais difícil, cara, eu acho que é muito da pessoa também. Né? Assim, obviamente que é importante você ter a técnica, saber o que você está fazendo, fazer bem feito, mas a questão de relacionamento ela é muito importante também, né? Você não fechar a porta, você não sabe com quem que você vai cruzar hoje. Hoje o seu chefe pode ser o seu chefe ali na frente em uma outra situação, né? E todo mundo se conhece nesse mercado. Então... Por exemplo, você falou que você é muito fã do Galvão, foi por causa dele que você começou a narrar. Perfeito. Pra mim, o Galvão é o maior narrador da história do mundo. Perfeito. E aí, assim, só que assim, o Galvão foi muito amplificado pelo fato de que era um outro momento. Ele narrava na maior emissora do país, na época, uma das 3 maiores emissoras do mundo, uma audiência de um país a nível continental, e que a transmissão muitas vezes era só lá. Monopolizada e tal. Então ele virou essa estrela absurda. O cara tem casa em Mônaco. Assim. Transcendeu a função narrador, né? Ele virou a celebridade. Ele elevou a função de narração a um outro patamar. Existe agora um novo momento que é diferente, que está muito mais pulverizado, os próprios direitos e tudo mais. E nesse contexto, primeiro, 2 perguntas. Você acha que se surgir um cara tão capaz, tão geracional como o Galvão, ele vai conseguir, nesse cenário atual, pulverizado, se destacar como o Galvão se destacou? Um cara que imaginemos seja do mesmo nível? E se, sim ou não, independente da resposta, se você vê alguém hoje, no mercado de narração esportiva, que você olha e fala, esse cara pode ser, não sei se um Galvão, mas próximo, porque esse cara é muito bom também. Como é que você vê? A primeira pergunta, acho que não teremos alguém no mesmo status que o Galvão teve. E eu acho que se a gente rebobinasse a carreira do Galvão e começasse ela nos anos 2000, ele também não seria o Galvão Bueno, mais. Eram outros tempos, cara. Então, assim, o Galvão dos anos 90, 2000, com o Twitter hoje, não dava, mano. Porque você tem que, assim... Aí, assim, o que eu digo não dava? O cara tem que ter uma cabeça muito boa. Porque é muito difícil, cara. Porque a gente apanha, mano. Apanha pra caramba. Tem muito elogio, mas também apanha. Agora, isso vai de como você lida com as críticas. A mim, não me afeta. Também nunca tive nada que fosse muito pesado, assim. O Galvão, ele teve Não sei se foi no meio da década de 2000. O Cala a Boca Galvão. Cala a Boca Galvão. 2010. 2010, né? Mas isso não assim, não é nem perto do que acontece hoje, né? Porque ele já era o Galvão Bueno, entendeu? Então, se de repente é com um cara que tá começando, é uma coisa, um cara, assim, com menos casca, pode sentir de outra forma, entendeu? Eu lembro nos estádios, a galera, ei, Galvão, vai tomar no... Unissono. Isso com certeza não afetaria.
Isso com certeza não o afetou. Acho que de verdade, acho que o Galvão não dormiu 2 minutos a menos. Não Nunca entendi isso. Nunca entendi isso. Sempre gostei dele, cara. Também, velho. E sobre uma pessoa, cara, um narrador que eu acho que pode ser o próximo 01 da geração, assim, que tipo, você vai falar narração esportiva, você vai falar esse cara, Paulo Andrade. Paulo Andrade. Paulo Andrade. O Paulo Andrade, ele tem uma capacidade de te mostrar o que tá fora das 4 linhas e o que o seu olho não tá vendo, que é fora de série, cara. É espetacular. E eu acho que esse é o grande molho que o Paulo Andrade tem. Tipo como, assim? Como você exemplificaria isso? Exemplo. Quem não conhece a narração. Ele... Recentemente, a gente teve o Corinthians e Juventude, gol do André Ramalho de cabeça, né? Então, ele é um cara que ele não vai no gol. Ele vai no gol, mas ele vai no gol de um cara que veio pra ser o xerife da zaga, que veio da Holanda no dia que o holandês Memphis Depay tá lá na tribuna assistindo o jogo. Então, ele consegue pegar o gol e fazer uma ponta e amarrar. Né? Então, assim, ele fez o Palmeiras e Corinthians tipo agora o gol do Alisson na Premier League, lembra? Meu pai, né? Do pai dele, pô. Ele fez um gol agora do Matheus Bidu contra o Palmeiras, o primeiro gol do Corinthians no Allianz Parque, e aí ele fala, né, o Bidu, que é o lateral esquerdo, tava pelo lado direito, faz gol com a perna que não é a dominante, num momento que o Corinthians, assim, então ele consegue te ilustrar tudo que aconteceu de uma forma que você, em casa, assistindo de maneira desavisada, você não percebe. E quando você presta atenção, você fala, cara, faz sentido. E isso se chama contexto. E eu tive uma aula, tive o privilégio de ter uma aula privada com o Paulo Andrade sobre contexto, porque eu sempre me inspirei muito nele. Hoje é a minha referência de que tá nativa é Paulo Andrade. E aí, assim, o não eu já tinha, né? Eu fui no Instagram, mandei uma DM pra ele. Falei, Paulo, pô, sou muito seu fã, sou o Fefux, trabalho aqui no canal Gold, piriri, pororó, tarará. Cara, você tem uma leitura de fora do jogo que é, assim, além da capacidade. Me explica. Cara, ele mandou, assim, brincadeira, acho que uns 8 minutos de áudio pra mim no Instagram, contando tudo. Eu falei, cara, ele nem precisava. Ele poderia só ter visto a mensagem e cagado. Cara, um puta gente boa. Não, absurdo. Ele tem uma cara de gente boa. Absurdo. Né? E aí ele me contou sobre contexto, cara. E isso eu aplico em todas as minhas narrações. Então, assim, tem muita informação que eu levo pro jogo que eu não uso. Porque o jogo não pediu aquilo. Mas quando pede, você tem que estar preparado. Um exemplo de contexto que eu apliquei, a última rodada da Série B do Brasileirão ano passado. Sport Santos. Desculpa, tá? Fala disso. Mas Sport Santos. Só a gente tinha sido campeão. Então tava tudo tranquilo. O Lucas Lima tava emprestado ao Santos. Aliás, ao Sport pelo Santos. E pra ele jogar, ele teria que pagar, o Sport teria que pagar R$500 mil pro Lucas Lima jogar. O Sport pagou e o Lucas Lima acabou com o jogo. Ele fez 2 gols. E o primeiro de pênalti. Então, quando sai o pênalti, pênalti pro Sport, 43, 44 do primeiro tempo. Sai pro Sport, na hora eu lembrei da minha conversa com o Paulo Andrade. Na hora eu lembrei do contexto. Na hora eu lembrei de tudo que ele tinha dito. E eu tinha me preparado pra isso e eu tinha pronto um texto do que eu ia fazer. Obviamente que não iria seguir ele assim, linha a linha, letra a letra, mas eu tinha ideias do que eu ia fazer caso o Lucas Lima aparecesse no jogo. Porque poderia também acontecer de eu estar super preparado, o Sport perder de 4-0 e tudo que eu estudei ia pro ralo, o que pode acontecer. Mas aí ele sofre o pênalti e eu falo, o futebol tem dessas, né? O futebol traz pra gente situações que nenhum outro esporte traz. O Lucas Lima, e isso enquanto o cara já tá se preparando pra bater e tal, o Lucas Lima tem contrato com o Santos. O Sport pagou R$500 mil para que ele pudesse jogar hoje contra o Santos. E ele vai ter na perna esquerda a chance de estremecer a Ilha do Retiro no gol que pode levar o Sport de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E aquele frisson, tal, não sei o quê. Partiu, Lucas Lima, bateu! E eu fico quieto. A torcida explode. E aí eu entro. Gol! Aí eu falo, Lucas Lima, o personagem central dessa história. O cara que leva o Sport dos ombros. Rumo à elite do futebol brasileiro. Então, assim, eu poderia ter cagado pra isso. Eu poderia não ter estudado isso, ou poderia não ter trazido pra narração. A narração talvez fosse tão boa quanto. Somente aquele básico, né? Lá vai Lucas Lima pra mas bola, eu acho que esse é o grande... E essa narração conectou o torcedor do esporte com você, né? Pra caramba, mano. Pra caramba. Eu tenho um carinho imenso pela torcida do esporte por Recife, por conta da Série B do ano passado. Não foi só esse jogo, então, foi tipo... Foi a campanha toda da Série B ano passado, e principalmente a do Pernambucano desse ano. Que eu tava falando, eu tava comentando fora do ar, né? Maior percentual de seguidores que eu tenho no Instagram é Recife. Caraca, velho. Então, assim, eu posso falar sobre qualquer coisa.
tem um apelo X. Se eu falar Esporte Clube do Recife, se eu falar sobre Recife, o meu Instagram, ele bomba, assim. É inacreditável o carinho que essa galera pegou. Por ser um cara que não é de lá, por ser um cara que tenta dar voz pros clubes de Pernambuco. Sabe o que eu acho que é o segredo disso aí? É que você estudou e conseguiu, com a riqueza de detalhes que você trouxe nas suas narrações, trazer a emoção e tocar o coração dos torcedores. Assim. É isso. Então o cara fala, pô, o cara de São Paulo sabe isso, mano. Exatamente. Caralho, velho. Tipo, nessa pegada. Exatamente. Esse é o grande barato da narração, é esse. E uma coisa que eu aplico na minha vida, e eu aprendi com o Rafa Oliveira, comentarista da Cazé TV, a gente fez juntos no DAZN, em 2022, a Série C do Brasileirão. Foi o primeiro campeonato que eu fiz. Inclusive, eu tatuei a taça da Série C do Brasileiro, porque foi uma competição que me marcou muito. Era uma competição muito grande, tinha Vitória, tinha Paysandu, tinha Remo, tinha ABC de Natal, então tinha torcidas que são de massa, né, dentro dos seus polos, né? Sim. Então, e eu cheguei pro Rafa e falei, Rafa, me dá uma dica, mano. Tô chegando agora, tô começando agora, o que eu posso fazer? Aí ele falou o seguinte, eu nunca mais esqueci isso, ele falou, nunca subestima jogo nenhum, por menor que seja o apelo do jogo. Porque pro cara que tá do outro lado da tela assistindo, independente se ele torce pro Flamengo, pro São Paulo, pra Aparecidense, pro CSA, não importa. Pra ele, às vezes, aqueles 90 minutos são sagrados. E às vezes, o gol que você vai gritar é a única notícia boa que o cara tem na semana. Tá ligado? Então, assim, às vezes o cara tá com um problema no trampo, ou ele, ou ela, o torcedor ou a torcedora estão com problema no casamento, no trabalho, com filhos, com dívida, com, sei lá, o carro quebrou, muita coisa. Mas o cara se planeja e aqueles 90 minutos do time dele é sagrado. O mínimo que eu posso fazer é entregar tudo o que eu tenho naqueles 90 minutos pro cara que tá ali, pra que ele, se eu puder fazer com que ele esqueça um pouquinho dos problemas que ele tem na vida naqueles 90 minutos, eu vou ser o cara mais realizado do mundo. Porque também é entretenimento. A gente tá ali como narrador também pra entreter. Então eu tenho essa pegada de brincar, eu brinco muito, tiro sarro. Eu tô fazendo uma dupla muito boa com o Celso Ardengue lá na ESPN, a gente brinca muito um com o outro. Então acho que é legal você saber o que tá acontecendo e poder se ambientar dessa forma.